Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à sala de apresentação de trabalhos referente ao grupo de trabalho número 7, que tem como temática Tecnologias Digitais na Educação. Meu nome é Francisco Éder de Souza Pessoa, sou mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino, LESE, do eixo Currículo. Nós estamos aqui com alguns trabalhos sobre a temática tecnologias, e nós iremos iniciar as nossas apresentações desses grupos, né, do nosso grupo, que esse nosso grupo discute, inclui o ensino assistido por computador e abordagem de problemas frente ao uso das tecnologias da informação. Iniciaremos as apresentações dos trabalhos com a pesquisa intitulada Memória e Ludicidade para favorecer os diálogos multi, inter e transdisciplinares, que tem como autores Amanda Santos Silva, Caroline dos Santos Novaes, Tânia Regina Braga Torrean Sá. Então, nesse momento, nós queremos acolher todos vocês que estão fazendo parte desse grupo. Nós também acolhemos as pessoas que são convidadas e acompanham conosco neste momento. Então, nós damos as boas-vindas e vamos iniciar os nossos trabalhos com a primeira pesquisa já mencionada. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Boa tarde, eu vou só iniciar a apresentação. Ok. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre memória e ludicidade para favorecer os diálogos multi, inter e transdisciplinares. Passa. Bom, eu sou Amanda Santos Silva, vou apresentar esse trabalho com Caroline dos Santos Novaes, e a nossa pesquisa foi orientada pela professora doutora Tânia Regina Braga Torrean Sá. Professora Tânia é professora adjunta do Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, campus de Jequié, e eu e Caroline Novaes somos estudantes do 6º semestre do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, e bolsistas de extensão do projeto Memória e Ludicidade para favorecer os diálogos MIT, na experiência da escola sem sala de aula. Passa, por favor. Então, esse trabalho ele tem finalidade discutir o modo como a ludicidade pode favorecer os diálogos multi, inter e transdisciplinares, corroborando com a interação de tarefas conjuntas, trabalhos coletivos no ensino sem sala de aula, e neles são apresentadas experiências de ação extensionistas, extraídas do nosso projeto, que tem o objetivo de viabilizar a participação dos alunos nas escolas públicas ou particulares dos anos iniciais e finais do ensino executora. Bom, nós temos um blog e nele nós colocamos colocamos podcasts, vídeos, slides referentes aos assuntos que nós vamos trabalhar. Passa, por favor. Bom, uma introdução. Para situar melhor, nós vamos falar os conceitos, né, de ludicidade, de multi, inter e transdisciplinaridade. Ludicidade é um termo que tem origem na palavra latina ludus, que significa jogo ou brincar. Na educação, nós usamos esse conceito para referir a jogos, brincadeiras ou qualquer exercício que trabalhe a imaginação e a fantasia. Já para Lucchesi, a ludicidade é um estado interno do sujeito, que vivencia uma experiência de forma plena e é sinônimo de plenitude da experiência, considerando aqui plenitude da experiência como a máxima expressão possível da não divisão entre pensar, sentir e fazer.
sobre as discussões a respeito da ludicidade do diálogo MIT, ela já não é algo tão novo, apesar que ganhou notoriedade nos últimos 25 anos. Até que chegou o ponto em que uma pandemia, em 2020, obrigou a pensar em outras formas de objetivação da docência, que não incluía o ensino presencial. E essas práticas de ensino na pandemia têm como o entendimento de que o saber e o conhecimento não têm fronteiras, visto que a multidisciplinaridade corresponde à abordagem de um mesmo assunto para várias disciplinas, sendo que cada disciplina tem como objetivo garantir o conteúdo disciplinar. Já a interdisciplinaridade é o trabalho coletivo entre diversas disciplinas com o objetivo de desenvolver vários conteúdos. Ao tratar da interdisciplinaridade. Por quê? Porque ela não atinge apenas as interações ou reciprocidades, mas sim essas relações no interior de um sistema total de interações globais, com as várias ciências, onde não é possível separar as matérias entre si. Bom, em continuação, aí a gente toma por óbvio, né, que a gente pode discutir vários temas usando os diálogos MIT e com a ludicidade, desde a agressão ao meio ambiente, ao consumo desenfreado na sociedade do capital. Podemos abordar as transformações, falar sobre cidadania, vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos. Podemos usar os diálogos MIT e a ludicidade e podemos falar sobre ciência e tecnologia sem a gente abrir mão do comprometimento que devemos ter com a formação humana de nossos alunos em diálogos MIT e com ludicidade. Um exemplo dessas atividades multi, inter e transdisciplinares que a gente aborda no nosso blog, onde a gente deixa aberto à visitação todos os conteúdos que a gente produz no projeto, é o jogo de encaixe, que ele nos permite dialogar com as diversas áreas do conhecimento, inclusive da geografia, ao gente fazer as crianças ocuparem esse espaço vazio com as formas geométricas e também com a matemática, quando a gente trabalha a forma geométrica propriamente dita. Também na área da ciência, a gente, ao trabalhar com os bichos que compõem a fauna brasileira, a gente pode abordar as áreas da geografia ao explicar quais animais são endêmicos de cada região. Também a gente abrange a área das consciências naturais, ao analisar quais são as características necessárias para que esses animais existam em determinado lugar, além de explorar também aspectos das ciências naturais. E assim a gente toma por base, né, os temas transversais da BNCC, que a gente investe na inversão dos espaços de aprendizagem. Através dos diálogos MIT e da ludicidade, a gente primeiro convida os alunos a internalizarem esses conceitos essenciais de temas transversais, apresentados no nosso blog. Antes da aula e depois, a gente discute os conhecimentos adquiridos e tiramos as possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda e orientação do professor. Enfim, a gente apresenta um produto dinâmico, ágil e consoante com as expectativas de uma geração ligadas em tecnologias interativas digitais. Aqui são as nossas referências que a gente usou. Ok. Então, nosso muito obrigado ao a primeira equipe aí de pessoal de estudo, né, apresentar, de pesquisa. E nós iremos dar continuidade, nesse momento, nós vamos agora para o trabalho intitulado O Trabalho Ontológico e Educação Omnilateral na Construção da Escola do Campo sem Sala de Aula. Tem como autores Tiane Jesus da Silva, Tânia Regina Braga Torrean Sá. Então, sejam bem-vindos e podem ficar à vontade. O slide está aparecendo aí? Sim. Sim, tá sim. Ok.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tiane Jesus da Silva, eu sou discente do 4º semestre de Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Trabalho Ontológico e Educação Unilateral na Construção da Escola do Campo sem Sala de Aula, que tem como subprojeto a intermediação tecnológica na educação do campo, trabalho ontológico, educação multilateral. Silva e a professora doutora Tânia Regina Braga Torreão Sá, minha orientadora. Nosso trabalho tem por finalidade apresentar uma análise crítica dos temas transversais da BNCC, que, como a pandemia do Covid-19 corroborou para grandes mudanças na nossa sociedade, especialmente dentro da escola camponesa, muitos hábitos tiveram que ser repensados, novas formas de educar e compartilhar o conhecimento foram testados. Como consequência dos altos índices de contaminação, a maioria das escolas foram fechadas e, dentre elas, as escolas do campo, que sofreram enormes impactos. Contextualizando, nosso trabalho se baseia em 2 termos muito importantes, que é o trabalho ontológico, que é aquele que se pratica a fim de corroborar, né, para a retificação do ser social, ele corrobora para as condições de organização de materiais, objetivas, subjetivas, necessárias para o homem dentro da organização social. Portanto, o trabalho ontológico, ele nada mais é do que visa atender não apenas às necessidades individuais, mas às necessidades coletivas. A educação unilateral, esse conceito de omnilateralidade, é de grande importância, né? Que gira em torno da educação em Marx, ele se refere à formação humana, oposta àquela formação unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela retificação, pelas relações burguesas estranhas, enfim. A nossa metodologia é feita em pesquisa, né, metodologia pesquisação, nós levantamos dados bibliográficos, documentais e cartográficos e se sustenta nos princípios sustentaculares da pedagogia camponesa, o trabalho ontológico, a educação unilateral. A intenção é corroborar com a produção e reprodução de experiência que busca a reinserção de um grupo de camponeses na escola camponesa, que, ao rigor, já experimentavam, sim, um nível de isolamento antes da pandemia, e que, com a pandemia, teve-se um problema bastante agudizado, né? Aumentou esse índice de isolamento a mais do que já existia. A nossa justificativa, a que justifica a nossa ação pedagógica, que é desenvolvida através do blog Educação do Campo e Trilhas Antológicas, é o entendimento que o que não funciona no ensino remoto, quando levado à escola camponesa, não é apenas o acesso, a dificuldade à internet, que são tão comuns nessas áreas de acampamento e assentamento, mas sim a não identificação dos conteúdos na tal escola, com a realidade do espaço camponês. Os objetivos do projeto é o benefício de apresentar uma proposta de educação pedagógica que comunica, né, com o método sociolinguístico, né, de Freire, que tem como base a consociação entre a teoria e a prática, e também a ideia de ação, reflexão, ação. Pois tudo que será levado, né, à escola camponesa será levado porque significa para os alunos e professores dessa escola. Para isso, criamos um blog chamado Educação do Campo, Trilhas Ontológicas, né? Aqui tem o link, que é o entrabe.blogspot.com, e nesse blog dividimos em seções, né? A seção Pingo nos Is, o espaço de podcast, a seção de transversais da BNCC, que é muito importante também, e é um ambiente atrativo para os alunos das escolas, assentamentos e acampamentos, e essas ações são feitas em um ambiente virtual de aprendizagem, criado e executado por nossa equipe. O nosso blog é dividido na seção Pingo nos Is, onde escolhemos algumas personalidades para falar sobre vários temas, fazemos edições de vídeo e toda essa manipulação. A outra seção é a seção de podcasts, né, onde entrevistamos algumas pessoas com temas cultura na pandemia, saúde mental. E, por último, onde discutimos temas transversais da BNCC, entre eles já falamos do meio ambiente, a saúde também na pandemia, e discutimos muito, deixamos espaço para comentários, para várias discussões muito pertinentes. Considerações finais, né? Diante do que foi exposto, é visível que existe, sim, um embate epistemológico entre a educação rural e a educação do campo. O embate que nos referimos é o nível de discurso,
onde a educação burguesa, representada pela educação rural, tenta modificar e transformar as mais sutis atitudes da educação do campo. Para representar esse embate, utilizamos uma metáfora, uma mão segurando um alfinete, e ao lado a mão segurando o alfinete simboliza a educação rural, e a frágil bolha a educação do campo, né? Que tenta resistir a todos esses discursos e que, de certa forma, a educação rural tenta desqualificar, no nível ideológico, o discurso da educação do campo. A segunda metáfora é a da corrente, onde um gume se rompe, mas a corrente continua firme, representando a luta, a força que a educação do campo se sustenta. Mesmo diante de tantos percalços, ela se mantém firme, porque tem um propósito e tem muitas lutas por trás. Por isso, e para isso, usamos as tecnologias como um blog, para divulgar e trabalhar questões tão pertinentes como essas, e que possam colaborar para a vida dessas comunidades que tanto significam em nossa sociedade. Desde já agradeço a atenção de todos, nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Ok, Tânia, muito obrigado pela sua participação. Nós iremos para o próximo trabalho, intitulado Educação Digital e Metaversos, experiência de uso do Gate como espaço de construção, interação e colaboração. Os autores Felipe Manuel Costa Miranda, Kaique Menezes da Silva e Jardel Lucas Garcia. Então, sejam bem-vindos, a palavra é com vocês. Ok. Boa tarde a todos e todas. Nosso trabalho é intitulado Educação Digital e Metaversos, experiência de uso do Getter como espaço de construção, interação e colaboração. Esse trabalho é de autoria de Felipe Manuel Costa Miranda, Kaique Menezes da Silva e eu, Jardel Lucas Garcia. Todos nós, aqui, os dois primeiros discentes do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores e eu, docente e orientador do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto IBCMed, Sete Lagoas e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, iniciando aqui as discussões, o objetivo deste trabalho em andamento, né, é demonstrar uma experiência que está acontecendo neste momento de utilização de um ambiente virtual, ou melhor, uma plataforma que implementa um metaverso 2D. Conforme já dito, né, esse contexto de utilização dessa ferramenta é uma disciplina de cabeamento estruturado do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores. O objetivo é demonstrar tanto a experiência discente quanto docente no uso dessa ferramenta e desses recursos. Bom, primeiro, né, o que é um metaverso? De acordo com as professoras Eliane Schlemmer e Luciana Bax, um metaverso é um híbrido entre uma experiência social, uma experiência web e uma realidade virtual. Isto é, uma ampliação do espaço real, um não lugar, que faz parte do cyberespaço em um contexto de simulação. O que é isso, né? É a aplicação do immersive learning, ou aprendizagem imersiva, em um ambiente digital social, como Second Life, que é esse que está ilustrado na figura aqui, um dos mais conhecidos. O objetivo disso é tentar ressignificar o conceito de presencialidade. Nós todos estamos acostumados a associar esse conceito de presencialidade com a presença física, o que ficou mais evidente o desafio com a questão da pandemia da Covid-19. Bom, metaversos, então, podem ser entendido como jogos. Eles podem até ter essa funcionalidade, mas não se limitam a esse tipo de coisa. Podem ser também ambientes virtuais de aprendizagem e de socialização. A professora Lynn Alves diz que simulações em jogos possibilitam múltiplos contextos de experiência que permitem ao jogador ou aluno compreender conceitos, fenômenos, situações, sem perder a conexão entre ideias e problemas reais. E como que acontece essa socialização num ambiente digital virtual? Através de avatares. Um avatar, na verdade, é uma representação digital virtual de um ser humano, que é construído pelo próprio ser humano para representá-lo naquele mundo digital virtual. Exemplos de metaversos muito conhecidos, né, são o Second Life, o The Sims, o GTA, como exemplo de jogo nessa área, né? Então são exemplos bem conhecidos comercialmente e que agem também com potencialidades no contexto educacional. O Getter é também considerado um metaverso porque ele foi criado como uma sala de reuniões,
virtual, como o Meet aqui, por exemplo. Só que além de implementar os recursos de câmera, microfone, tudo isso, ele implementa um ambiente 2D, simulando um mapa, um jogo onde a gente pode se movimentar através dos botões direcionais, conviver em um ambiente 2D e interagir como se fosse um jogo, um mundo virtual. O Getter, então, a gente pode compará-lo dessa forma às salas de aulas virtuais conhecidas como Zoom e Google Meet, porém acrescidos desses elementos de metaverso. Bom, como experiência tanto docente como discente, uma das grandes vantagens do Getter é tanto promover a interação síncrona quanto assíncrona. O docente pode criar mapas ou usar mapas prontos, disponibilizar para os alunos, e os alunos podem adentrar esse mundo compartilhado, interagir com os avatares e com os objetos que estão ali dispostos. Então, a atividade consistiu em criar um ambiente de acesso restrito. Os alunos deveriam projetar a rede física, o cabeamento estruturado daquele ambiente todo, de modo a simular uma prática que é muito comum no contexto dessa profissão de redes de computadores, o que não foi possível de fazer no mundo físico graças à pandemia. Então, primeiro foi feita uma aula assíncrona para demonstrar a ferramenta, depois foi disponibilizado para acesso assíncrono dos alunos, e os alunos estão tendo 4 semanas para executar esse projeto. Então, esse é o Getter, com alguns dos recursos que nós já conhecemos: painel com os participantes, os avatares, os objetos interativos, como esse quadro branco, onde os alunos podem escrever colaborativamente, e controles de câmera e microfone. Os alunos, então, deveriam montar esse cabeamento, observando as características deste ambiente, como equipamentos, aparelhos, umidade, temperatura, paredes, que influenciam nas escolhas no mundo físico. Como alguns resultados preliminares, essa imagem já mostra alguns dos recursos que os alunos inseriram neste ambiente, mobilizaram diferentes competências. Eles se organizaram em pequenos grupos, visitaram esse ambiente virtual com frequência, discutiram lá, imersos nesse ambiente, e adicionaram informações coletivamente neste quadro branco, de modo a promover essa coautoria nesse trabalho. Então, a gente espera concluir esse projeto, associando todos esses elementos gráficos com elementos do mundo físico real, que eles estudaram já na disciplina, e espera-se realizar uma nova sessão síncrona para discutir as experiências observadas neste metaverso com os alunos. Como conclusão, a gente busca ressignificar o conceito de presencialidade, porque é importante promover uma construção colaborativa de representações em ambientes como esses, que não se opõem aos ambientes físicos, mas, ao contrário, a intenção é coexistir, ampliar as possibilidades de aprendizagem. Num cenário como esse aí, é possível mobilizar aprendizagens tanto formais quanto informais, não formais, nesse espírito de comunidade e colaboratividade, que são, na verdade, os princípios do próprio e-learning, da educação digital, sobretudo em tempos de pandemia, onde a presencialidade física fica restrita. Essa é a lista de referências que nós consultamos, e o nosso muito obrigado em participar deste evento. Então, muito obrigado pela apresentação. Nós vamos agora para o próximo trabalho, intitulado O Ensino de Ciências e Matemática aos Privados de Liberdade, a gamificação como metodologia ativa no sistema socioeducativo. Temos como autores deste trabalho Antônio Jorge Lima Barbosa, Marciana de Lima Soares e Maria José Costa dos Santos. Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. A palavra é com vocês. Ok, boa tarde a todos. Agradecer aqui o espaço para a apresentação dessa pesquisa, desse estudo. Agradecer primeiramente a Deus pela graça de estar aqui. Vou aqui apresentar minha tela. Então, espero que todos estejam vendo aí. Eu não estou mais vendo. Sim, tá dando para ver, viu, Jorge? Então, o ensino de ciências e matemática aos privados de liberdade, a gamificação como metodologia ativa no sistema socioeducativo. Antônio Jorge Lima Barbosa, que sou eu, Marciana de Lima Soares e Maria José Costa dos Santos. Então,
Esse trabalho ele está sendo realizado no sistema socioeducativo, né, que são os garotos que estão privados de liberdade. Eles têm, na verdade, entre 12 e 18 anos, né? Estão reclusos em centros socioeducativos aqui em Fortaleza. Nós temos 9 centros socioeducativos aqui, né, fora os do interior do estado. E na escola que eu trabalho, né, nós somos responsáveis por 8 dos 9 aqui de Fortaleza, né? Que são 5 de internação e 3 de provisórias. Então, diante do atual cenário de isolamento social e ações de enfrentamento à contaminação pelo Covid-19, as aulas presenciais no Centro Socioeducativo do Ceará foram suspensas desde março de 2020 até o mês de agosto de 2021. Essas foram as aulas presenciais. Lembrando que aqui no Ceará, os 3 primeiros casos oficiais, eles apareceram no dia 15 de março de 2020. Eu me lembro até que foi um domingo, tá, esse dia. No dia 16, nós ainda tivemos aula no Centro Socioeducativo, mas a partir do dia 17, né, a orientação da Secretaria de Educação da SEDUC foi que nós suspendêssemos as aulas, né, presenciais. Então, após o plano de retomada da escolarização, documento apresentado à Secretaria de Educação, né, SEDUC, a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Estadual de Atendimento ao Socioeducativo, né, por mim e pela gestora da escola, que é a professora Marcela de Lima Soares, visando o atendimento preliminar de forma remota e em seguida o atendimento presencial, foram pensadas ações objetivando minimizar os prejuízos causados decorrentes das circunstâncias de impedimento. Os meninos, né, socioeducandos, estão em condição de privação de liberdade, precisam, nesse momento mais do que nunca, né, de motivação, instigação, envolvimento, engajamento e prazer ao se deparar com os processos avaliativos, pois muitos deles têm limitações cognitivas e entraves próprios na aprendizagem. Neste estudo, apresentaremos ferramentas que podem ajudar a amenizar essas limitações. O estudo tem como objetivo analisar as contribuições das TDICs no ensino de ciências e matemática a jovens entre 15 e 18 anos. Eu falei no início que eram entre 12 e 18 anos, mas como nós estamos falando de educação de jovens e adultos, né, de EJA também, então, para que o aluno ingresse na EJA, ele precisa ter, a partir de 15 anos, se for para o ensino fundamental, anos finais, e a partir de 18 anos, para o ensino médio. Isso quem diz não é a escola, isso quem diz é o Conselho de Educação, são as políticas públicas, né? Que estão privados de liberdade em 5 centros socioeducativos na cidade de Fortaleza. Para essa análise, utilizaremos a gamificação. O estudo é de abordagem qualitativa e de finalidade aplicada, visando a produção de conhecimento que possam ser aplicados efetivamente. O processo de execução da metodologia está em fase de elaboração, junto aos professores de matemática e ciências que atuam em cada centro socioeducativo. No caso, nós faremos essa pesquisa em 5 centros apenas, né? Dos 8 que nós cuidamos, nós faremos apenas em 5, porque nesses 5, propriamente dito, nós temos lá a escolarização. E nos outros 3 centros, né, nós cuidamos de 8, nos outros 3 centros que são de liberdade provisória, né, de internação provisória, perdão, nós temos outro projeto, chamado Projeto Recomece, que é um projeto de ressocialização, né? Pois o contexto socioeducativo é bem diferente do contexto regular ao qual se está acostumado a lidar. Serão coletados depoimentos pelo Google Forms dos jovens envolvidos no processo para que tenhamos os devidos registros e, se possível, fotos. Já recebi até, já tem professores que estão aplicando, né? Inclusive, já recebi até vídeo, né? Depois, com o caminhar dos trabalhos, eu vou poder apresentar a vocês numa outra oportunidade. O estudo tem que ser bem objetivo e prático para que haja, inclusive, a liberação para a coleta desses dados já mencionados. Por que essa liberação? Porque o contexto socioeducativo é bem diferente do contexto convencional que nós estamos acostumados, né? Tem toda uma realidade que nós precisamos observar, tem toda uma questão de segurança que
que nós precisamos levar em consideração para que sejam aplicados qualquer tipo de intervenção em um centro socioeducativo, né? Espere-se com a pesquisa avaliar as contribuições que a gamificação trará ao processo de aprendizagem desses socioeducandos, facilitando maior conhecimento sobre os conteúdos das disciplinas de ciências e matemática, levando-os ao maior engajamento e ao maior interesse no aprendizado através da ludicidade. Antes do retorno às aulas presenciais, deparou-se com o seguinte questionamento: como melhorar a metodologia para um maior envolvimento dos socioeducandos, aplicando as possibilidades de aprendizagem. Esta é uma das questões de maior expressividade, que levam à reflexão e motivam a desenvolver novas práticas pedagógicas, inserindo no processo de ensino a gamificação ao contexto socioeducativo. Aqui fala um pouco de gamificação, o que é a gamificação, né? Os autores, segundo Moore e Ferrari, a gamificação, que é a tradução do gamification, pode ser entendida como a utilização de elementos de jogos em contextos fora de jogos, isto é, na vida real. O uso desses elementos, narrativa, feedback, cooperação, pontuações, etc., visa aumentar a motivação dos indivíduos com relação à atividade na vida real que estão realizando. Utilizar a gamificação permite nos tornar o aprendizado lúdico, prazeroso e de fácil assimilação, surgindo como um meio capaz de combater a falta de interesse, a dispersão e a desmotivação em sala de aula. Os meninos passaram muito tempo, né, sem aula, depois passaram muito tempo no remoto, no online, mas eles precisavam desse contato com o professor presencial. Então, agora mais do que nunca, nós devemos levar novas atividades para eles, né, atividades mais prazerosas, para que eles possam estimular-se, né? Esse é o momento para isso. O uso de jogos geralmente tem um alto poder de engajamento, no qual é capaz de prender a atenção dos alunos, fazendo-os aprender em forma lúdica e natural. Os games sempre foram uma excelente estratégia para captar a atenção dos jovens e, para confirmar essa nossa alternativa, utilizaremos como ferramenta metodológica o Kahoot, para análise desse processo. Andrade revela em seu estudo que a escolha da prática pedagógica é fator determinante para o nível de envolvimento do socioeducando. Espera-se alcançar resultados satisfatórios ao processo de ensino-aprendizagem aos jovens privados de liberdade, trabalhando a gamificação como metodologia ativa, para que os conceitos trabalhados sejam verdadeiramente fixados através de uma forma lúdica, tornando a aula atrativa, mais prazerosa e envolvente. Nas considerações, é importante também motivar a mudança de postura na aprendizagem, mesmo porque o tempo pedagógico dos ciências privadas de liberdade tornou-se muito curto, devido à grande quantidade de socioeducantes que precisam ser atendidos, bem como observar e fazer cumprir todas as normas sanitárias que esse tempo de pandemia trouxe, zelando pela saúde dos discentes, dos docentes, da equipe técnica presente em cada centro socioeducativo, a motivação pelo interesse, pela participação efetiva na atividade, a interação, a colaboração, a competição, a vontade de superar obstáculos, e o desenvolvimento de uma dinâmica com o movimento focado na atividade será também primordial ao nosso estudo. Algumas referências que eu trouxe, por enquanto só são 5 referências, mas como a pesquisa vai ficar mais encorpada, então eu colocarei mais referências e apresentarei-as posteriormente em nova oportunidade. Eu agradeço aqui a vocês pela oportunidade, pelo tempo, pela paciência, pelo espaço. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado pela participação. Vamos ao próximo trabalho. São os desafios impostos à educação no contexto da pandemia. Um olhar a partir das primeiras vivências no programa Residência Pedagógica em São Luís, no Maranhão. Temos como autores Andresa Costa dos Santos de Souza Maciel, Venâncio Pinheiro Pinto Rego e a orientadora, a professora doutora Valquíria de Jesus França Martins. Então, sejam bem-vindos, a palavra é com vocês. Só uma pequena informação, vocês querem que eu transmitam? Que eu estou com o arquivo aqui de vocês. Professor, pode ser, por favor. Ok, um momentinho.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Andresa, né? Juntamente com meu colega Venâncio, nós fazemos o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Maranhão. Nós já estamos nos últimos períodos do curso de Pedagogia e nós participamos do programa Residência Pedagógica, que é um programa voltado para esses últimos anos das licenciaturas, né? O nosso tema é o seguinte: os desafios impostos à educação no contexto da pandemia. Um olhar a partir das primeiras vivências no programa Residência Pedagógica em São Luís, Maranhão. Como já mencionado, né, meu nome é Andresa Venâncio e a nossa orientadora, a professora doutora Dalcida de Jesus França Martins. Pode dar prosseguimento. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Já bem começou. O RP, né, como nós chamamos, o Programa Residência Pedagógica, é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando, né, na escola de educação básica. Né? Ele tá vinculado à CAPES e, ao nosso caso, na Universidade Federal do Maranhão. O RP no contexto do ensino remoto. A gente sabe que, devido à pandemia, a gente teve que fazer adaptações, né? Como se dá esse processo de ensino-aprendizagem, a nossa comunicação com os alunos, né, com as crianças. Então, o que acontece? O Residência, ele já está na sua segunda edição, e no caso, né, que anteriormente foi presencial e agora nessa organização remota, então ele teve um formato diferente da primeira edição, né? Agora a gente experimenta um outro formato, uma outra realidade dentro desse programa. Então, as ações foram adaptadas ao contexto de pandemia, né? Então, a gente teve que fazer o uso, principalmente, dessas tecnologias que a gente usava de maneira mais no sentido usual, de comunicação, de entretenimento, que no caso são as redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp, né? Que era mais uma coisa corriqueira do nosso dia a dia mesmo, só para aquela comunicação mais diária, cotidiana. A parceria com as 3 escolas do município, né, de São Luís, o RP ele estabelece essa relação, né, se torna a ponte entre a universidade e as escolas do município de São Luís. No caso, são 3 escolas que foram selecionadas e o qual a gente realiza uma atividade em uma delas. O processo de formação contínua para discentes e professores da rede municipal, porque tanto nós que estamos nesse processo de formação já nos últimos períodos, né, nós assumimos a regência, né, dentro do contexto da escola, e no caso também serve de formação contínua para os professores de educação básica. Então, há essa troca dialógica, né? Pode ir. Certo. Então, a gente se depara com algumas desigualdades sociais nesse contexto, no que tange ao acesso à internet, né? Visto que todas as demandas estão direcionadas ao ensino remoto. Então, os autores Silva e Francisco nos dizem que é necessário discutir os impactos e tensões provocados pela pandemia ao acirrar as desigualdades sociais e minimizar o acesso aos direitos constitucionais, né? O contato remoto por meio de uma tela pequena. A gente tem o contato com as crianças, né? Por meio do WhatsApp, videochamadas. Então, além dessa questão da dificuldade do acesso à internet, a gente percebe que esse distanciamento, né, ele possui certas dificuldades. Também como saber se as crianças estão realmente aprendendo, é um processo de parceria muito grande com as famílias, dificuldade que as famílias têm de possuir um aparelho celular para acessar aulas, às vezes é um celular, um aparelho para diversos membros familiares, e algumas famílias não possuem conexão com a internet. Pode passar. Pois é, como mencionado, né? Então, a gente vai dentro dessa realidade, né, como o Venâncio já mencionou, o qual muitos não têm um aparelho celular, o qual muitos não têm a conectividade com a internet. Então, a gente tem esses desafios, né? Principalmente nesses aspectos tecnológicos, no sentido físico, e também na própria manipulação destes. Os professores tiveram que ter uma série de formações, os pais, muitas vezes, né, nessa manipulação dos aparelhos ou das redes que muitas vezes não usavam anteriormente. De acordo com o Soares, 2017, a aquisição do sistema de escrita pela criança, ao mesmo tempo em que tais habilidades podem ser desenvolvidas e incorporadas às práticas sociais. Então, a partir disso, a gente percebe o quê? Que essa nova realidade, a gente pode, como pode dizer, contemplar
a aprendizagem das crianças na leitura, na escrita, esse desenvolvimento delas a partir da própria realidade, a partir dessa realidade do contexto remoto e fazer essas situações pelas quais elas estão passando percebidas. Famílias com dificuldades de acompanhar as atividades escolares, trabalho, indisponibilidade, como já anteriormente mencionado. Crianças que ainda não dominam o sistema de leitura e escrita. Então, isso tem se tornado um grande desafio para a gente. Tem muitas crianças que, no caso, pegaram o ano 2020, né, e agora o ano 2021. No ano 2020 estavam no primeiro ano e agora estão no segundo ano. Então, elas estão nesse processo de alfabetização. Elas nem tiveram oportunidade de estudar de maneira presencial esse primeiro momento. Então, é justamente nesse momento que elas estão sendo alfabetizadas que aconteceu essa situação de pandemia, e teve a necessidade desse ensino remoto. Então, acabou se tornando um grande desafio, porque no próprio contexto presencial da escola pública, a gente sabe que é uma série de desafios, uma série de situações. Imagine ainda mais nesse contexto remoto, onde tem a dificuldade física com aparelhos, com conectividade, do próprio processo de apoio, né, governamental, da organização da própria escola, que tem que se adaptar de uma maneira muito abrupta, né, a toda essa situação. Então, é uma série de reflexões que a gente tem a partir desse primeiro momento, ainda mais a gente, né, também enquanto estudante, que a gente está finalizando o nosso curso, então a gente contempla também essa realidade nas nossas vidas. O domínio das tecnologias por parte dos professores, que também já foi mencionado. A CEMED aqui da nossa cidade, né, aqui de São Luís, a secretaria deu algumas formações de como poderia ser usado o Google Classroom, o Meet, entre outras plataformas. Só que a gente sabe que não é de uma hora para outra, né, que se tem a aprendizagem dessas novas tecnologias, então os professores tiveram que se reinventar num período muito curto. Então aí a gente já tem algumas novas possibilidades, né, que a gente vem desenvolvendo em conjunto, trabalho coletivo entre residentes e professores, formações online, utilização de livros e PDF, vídeos, imagens, músicas e animações, chamadas de vídeo no WhatsApp, material impresso também, que é produzido pelas escolas e distribuído às famílias, e um apoio gigantesco, assim, das famílias, né, que é primordial nesse contexto. Pode passar. Aqui são algumas imagens, né, das nossas atividades. O primeiro momento que a gente teve que fazer uma avaliação diagnóstica, né, os outros momentos de desenvolvimento das atividades por videochamada e também por meio de vídeos colocados no WhatsApp, né, entre outras atividades. E é isso. Nosso muito obrigada. Obrigado. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado a participação de vocês, né, no trabalho. E dando continuidade, nós iremos agora para o próximo trabalho, que tem como tema trabalhando com roleplay virtual em um grupo de estudos e pesquisa, relato de experiência. Esse trabalho tem como autores Elaine Farias Gifone, de Carvalho, Lara Roniz Negreiros e Gilberto Santos Cerqueira. Então, a palavra com vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Um instante. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Elaine, sou mestranda em Educação na FACED, né, na UFC. Sou da linha de Educação, linha de História e Educação Comparada. Estou aqui essa tarde para apresentar para vocês uma prática pedagógica que a gente realizou no grupo de pesquisa GTERCOA, que é o grupo de pesquisa Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, que é coordenado pela professora Mazé. Nesse grupo, nós temos dois grupos distintos, né? No primeiro grupo, nós temos o grupo da pós-graduação. E no segundo grupo, nós temos o grupo da graduação, que ele funciona às terças-feiras. Nesse segundo grupo, nós sempre estamos ali desenvolvendo, né, a partir com os estudantes de graduação, textos relacionados à educação matemática.
currículo, avaliação, formação de professores, e foi pensando nesses encontros que a gente tem na terça-feira, que nós decidimos aplicar a técnica de roleplay. O que é o roleplay? Segundo o Rabelo e Garcia, 2015, eles definem roleplay como uma técnica na qual os alunos são convidados a atuar em determinado contexto, interpretando papéis específicos. O roleplay é considerado uma metodologia ativa, fundamentada na teoria de aprendizagem experiencial de David Coleman. Certo? E na metodologia, o roleplay, ele tem 3 etapas. No briefing, ele é feito o planejamento. Esse planejamento ele foi realizado via WhatsApp. Como é esse briefing? Como ele foi feito virtualmente a partir no Google Meet, né, a gente fez toda a parte do planejamento através do WhatsApp. Eles tiveram que... desculpa, pessoal, porque eu estou... deu um branco. Vamos aqui. Foi realizado via WhatsApp esse planejamento, e nesse planejamento foi combinado que eles tinham que apresentar 15 minutos, os participantes do primeiro grupo foram divididos em 2 grupos, eram 8 estudantes da graduação, certo? No primeiro grupo foi determinado que eles tinham que discutir o texto era BNCC e Educação Matemática, o segundo texto era sobre sequência PEDAT. Então, esses 2 grupos apresentaram, fizeram esse planejamento. Na técnica de roleplay é chamado briefing, certo? Aí, na outra etapa, foi feita a ação, certo? Que é tipo uma encenação, que eles tiveram que desenvolver, tipo, uma encenação envolvendo os objetivos de aprendizagem, tipo, os conceitos que são trabalhados de acordo com os textos, certo? E na última etapa, que é chamada debriefing, eles tiveram que fazer a avaliação. Foi feita uma avaliação. As pessoas que estavam assistindo, né? Enquanto um grupo estava apresentando, o outro grupo estava assistindo junto com os mediadores, né? O pessoal, eles ficaram avaliando se eles tinham realmente alcançado os objetivos de aprendizagem. A nossa coleta de dados foi feita a partir da observação participante, né? Nós fizemos um instrumento questionário de avaliação, usando o Google Forms. Como houve a pandemia, como os outros participantes já disseram, a gente faz essas discussões no grupo GTCOA, na parte da tarde, e através do Google Meet a gente procurou inovar, né, as metodologias, as discussões, para não ficar tão maçante. Então, na discussão, a gente fez essa análise do questionário a partir da análise de conteúdo de Bardan. Dividimos as seguintes categorias: compreensão da metodologia de roleplay, percepção dos participantes e avaliação do encontro. A primeira análise, ela considerou que 7 participantes compreenderam todas as etapas que constituem a técnica de roleplay, e apenas um não compreendeu. A análise da segunda categoria revelou que todos os participantes aprovaram a metodologia aplicada, pontuando principalmente o envolvimento ativo de todos no processo, proporcionando uma melhor aprendizagem, porque realmente, né, essa é a intenção da metodologia ativa, né? Que todos participem, que o aluno, o participante se coloque no centro desse processo de aprendizagem. E a análise da terceira categoria mostrou que os participantes avaliaram positivamente o encontro, né? Destacando que os objetivos de aprendizagem foram alcançados, isso é muito importante, é o que a gente considera como mais importante, e que promoveu bastante interação entre os participantes. Porque a gente sabe que depois da pandemia, essas discussões, né, elas ficaram... O pessoal não liga a câmera, participa um pouco das discussões. Então, essa foi a metodologia com mediadores, eu e outro doutorando, que é o Marcelo, né? A gente fica na mediação na terça-feira com o grupo GTFO,
E a gente considerou o quê? A gente constatou que, a partir dos resultados encontrados após análise do questionário de avaliação, a variação de estratégias de aprendizagem fomenta um melhor resultado de crescimento intelectual, de interatividade e engajamento do grupo durante os encontros, fortalecendo seus objetivos. Concluiu-se que as ferramentas digitais utilizadas subsidiaram e possibilitaram a execução da técnica do roleplay, estabelecendo uma real condição para ações formativas durante o ensino remoto, e a saber, futuramente, validando o modelo híbrido de ensino. As nossas referências, e o nosso muito obrigada. Pessoal, eu quero pedir mais uma vez desculpa aqui, porque antes da apresentação eu recebi um telefonema, me deixou totalmente desestruturada aqui, pessoal, me desculpe, fugiu totalmente o que eu ia apresentar aqui, mas eu espero que a gente possa aqui na discussão esclarecer as dúvidas, tá bom? Obrigada. Ok, Elaine, entendemos. Muito obrigado pela sua participação. Então, com a apresentação aqui da Elaine, nós concluímos os trabalhos propostos nesse grupo. Lembrando, né, que esta sala que estamos nela, ela faz parte da programação do 4º encontro da linha de pesquisa, educação, currículo e ensino, que tem como tema no ano de 2021, diálogos multidisciplinares na formação de professores para uma cidadania planetária. Então, mais uma vez, nós agradecemos a cada um de vocês, autores, aos orientadores, pela participação neste debate. Bom, nesse momento, nós iremos abrir aqui para discussão, onde, de forma livre, cada um vai poder fazer suas colocações. Nós teremos aí em torno de 10 a 15 minutos para estarmos trazendo aí algumas contribuições dos trabalhos que foram apresentados. A gente pode utilizar, para melhor organizar as nossas falas, a ferramenta, né, do levantar a mão. Então, aqueles que desejarem falar, vai levantando a mão, a gente vai fazer uma fila, né, para organizar a fala, tá certo? Então, vocês fiquem à vontade. Quem gostaria de iniciar com as considerações, né, sobre os trabalhos apresentados de modo geral, né? Quem gostaria, pode ficar à vontade, né? Eu gostaria de parabenizar o trabalho do pessoal, né? E, mais uma vez, pedir desculpa aí, porque realmente aconteceu um contratempo aqui, e essa pandemia pegou todo mundo, assim, foi avassalador, e a gente, nós como educadores, tivemos que nos reinventar, e acho que é válido, né, apresentar essas inovações aqui, fazer essas discussões, cada um na sua área, com seus objetivos. Eu queria só mesmo aqui parabenizar a todos, tá bom? É isso. Muito bem, Elaine. Muito obrigado. Quem mais? Pronto, eu gostaria também de agradecer, né, primeiramente a Deus, e esse espaço também está sendo dado para que nós possamos apresentar os nossos trabalhos, né? Fiquei muito feliz, né, em ver pessoas conhecidas aqui, pessoas bem próximas como a Elaine, como a Karen aqui, que a gente já se fala praticamente todo dia devido ao nosso grupo. Também agradecer a participação desse pessoal de fora, essa gente bonita que está vindo de fora da Bahia, do Maranhão. Rapaz, é um povo bonito, viu? Parabéns a todos, parabéns aos trabalhos de vocês. E, assim, novamente, agradecer a oportunidade da apresentação desse trabalho. Esse trabalho realmente, com socioeducativo, é um trabalho bem peculiar, trabalho bem, assim, cuidadoso, né, que a gente está fazendo, e espero que ele dê bons frutos, né, no futuro, para que a gente possa ressignificar a nossa educação. Lembro muito do livro do Paulo Freire, né, a questão da pedagogia do oprimido, né, eu acho muito interessante, né, as associações que a gente pode fazer com o sistema socioeducativo, bem interessante mesmo.
Muito obrigado a todos e espero que nós nos encontremos por esses caminhos aí da educação, por esses caminhos universitários. Um grande abraço, tudo de bom, Deus abençoe. Ok, muito obrigado, Jorge, pela participação. Alguém mais deseja se manifestar? Fique à vontade. Venâncio. Pode fazer uso da palavra já, Venâncio. Fique à vontade. Certo, também queria agradecer muito, né? Foi uma tarde muito rica de troca de experiências, de conhecimentos, né? Nós aqui de São Luís estamos muito contentes de poder compartilhar esse momento com vocês. Agradecer pela partilha, né? A gente aqui tem muita gratidão por poder participar desse momento e agradecer a colega Andresa, né? Pela parceria, agradecer a nossa professora preceptora, Patrícia, Ana Patrícia, que está aqui na turma também. A gente percebe, né, que muitas dificuldades são comuns, né, mas também nós temos aí nos reinventado, né, diante desses desafios, diante desse contexto remoto. A cada momento nós somos surpreendidas, mas a gente percebe que aos poucos a gente vai abrindo novos caminhos, né? Tentando mediar esse processo de forma mais tranquila possível. Então, só agradecer por tudo. Ok, Venâncio, muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito a participação de vocês também. Jardel, fique à vontade, Jardel. Obrigado, professor. Também quero agradecer a organização do evento, aos colegas aqui, parabenizar cada um deles pelas excelentes apresentações e dizer que, embora, né, seja sempre um momento de desafio, né, que a pandemia trouxe para todos nós, mas o ensino remoto, o ensino online, já trouxe aí mais de 1 ano e meio aí de muitos desafios para nós todos, porém, né, ficam, embora todas as dificuldades, os aprendizados. Né, que tudo que nós estamos compartilhando aqui são aprendizados que vão ficar para a posteridade após a pandemia. E que, por exemplo, eu falo daqui de Minas Gerais, bem longe, né, daí da Universidade Federal do Ceará e tudo, e sem esses aparatos online, sem esses eventos ocorrendo de maneira online, eu provavelmente não conseguiria participar de um evento como esse, né, então meus agradecimentos aí pela equipe de ter realizado esse evento de forma online e tão organizada, de modo a poder propiciar tantas discussões interessantes. Então, meu muito obrigado. Ok, Jardel, muito obrigado. E, de fato, você traz aí uma contribuição muito significativa, porque a gente tem discutido muito essa questão dos desafios, mas também das possibilidades que a pandemia trouxe, né, para nós. A gente teve que repensar e nós que estamos na educação pública, né, a gente vê muito esses desafios da própria formação do professor, né, a dificuldade que os nossos professores eles têm na questão tecnológica. E a pandemia, de certa forma, acelerou esse processo, né, porque não tinha outra opção. Ou era dessa forma, ou era, né, não tinha uma opção diferente. E aí a gente traz essa discussão para a academia, na forma também de potencializar, né, aproveitar esses espaços. Nós jamais voltaremos a sermos como antes, né? As salas de aula hoje são infinitamente maiores, né? Não tem mais essa fronteira. É como você bem coloca, né? Por exemplo, nós estamos a diversos quilômetros aqui de distância, né? Eu estou aqui no interior do estado do Ceará, você em Minas Gerais, outros aí na Bahia, né? Então, assim, são várias possibilidades. Então, que bom que a gente também, diante dos desafios, vai percebendo também as potencialidades, né, que a gente vem tendo aí no dia a dia. Muito obrigado. Andresa Costa dos Santos, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, como o meu colega Venâncio já falou, né, já foi falado aqui anteriormente, esse espaço nos proporcionou, né, essa troca, e eu só tenho a agradecer ao meu colega, que juntamente estávamos aqui, né, agradecer a professora preceptora da nossa escola, né, nossa supervisora, Ana Patrícia, que está aqui também, juntamente conosco, e agradecer a todos vocês, que através deste momento a gente teve uma série de aprendizagens, uma série de discussões, e é muito bacana, né, foi bastante discutido aqui essa troca, né, de pessoas de diferentes lugares. Quando a gente imaginou que teria essa possibilidade, a gente sabe que a situação que aconteceu foi uma situação
muito triste, né, e uma série de percalços, mas também, dentro dessa situação difícil, nos possibilitou, né, esses novos horizontes, essas novas formas de se comunicar e estabelecer, né, estas relações. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada a todos, aqueles que organizaram o evento, vocês que estavam aqui mediando esse processo, e a todos os colegas, e parabenizar a todos pelas apresentações. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Andresa, pela participação. Mais alguém? Nós temos aqui a Tiane e depois a Caroline, né? Fique à vontade, Tiane. Quero agradecer a todos, né, por esse evento também, quero agradecer, dizer que é uma experiência rica, esse contato que temos aqui com pessoas com uma diversidade de trabalhos, mas falando de tecnologia, como o Jardel e você mesmo falou, estamos diante de presenciamos novos desafios nesse período da pandemia, é tudo novo, né? Nós, professores, tivemos que nos adaptar a tantas mudanças, a tantas coisas, mas, em compensação, eu acredito que muitos projetos surgiram a partir desse período, e, com certeza, não vamos, né, esse período de pandemia nos ensinou muitas coisas, contribuiu para a tecnologia também, a gente tem que dizer que tem algumas contribuições, né? Muitos professores, eles acabaram usando os meios tecnológicos para dar aulas, e vai continuar no nosso caminho, né? É uma coisa boa. E agradecer a todos que apresentaram, foi muito importante esse contato, e que possamos nos encontrar em outros caminhos e outras apresentações mais vezes. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Tiane, pela participação. A Caroline Novaes, fique à vontade, Caroline. Primeiramente, como todo mundo, queria agradecer a todos, né, pela atenção, e agradecer a organização do evento por esse momento tão rico, e trazer a reflexão, né, de que como a gente percebeu que a tecnologia apoiar de internet na escola, a gente não podia entrar com celular, e hoje ele é um auxiliador, né, nesse momento, e a gente nunca imaginou passar por um momento desse. Então, acho que se a gente tivesse sido educado há mais tempo para poder lidar com a educação por meio da tecnologia, acho que esse momento poderia ter sido mais suave. E é isso que eu queria acrescentar, e parabenizar a todos pelos trabalhos, e que a gente possa se encontrar mais vezes para essa troca de conhecimento. Ok, Carolina, muito obrigado. Você traz aí uma discussão que é bem interessante, né? Antes da pandemia, acho que vários estados, até municípios, tinham, né, algumas leis, não sei como é que está atualmente, mas que regulamentavam o uso da tecnologia, né, do celular na sala de aula, né, até alguns casos, até de proibir trazer para a escola, né, levar o celular para a escola. E hoje a gente percebe, né, que é algo que tem que ser repensado, né, como é que a gente utiliza essa ferramenta. Talvez, né, e a gente parte da nossa experiência aqui, de onde eu estou, talvez essa forma de barrar o celular ou algum outro aparelho tecnológico não seria o problema no aparelho em si, mas talvez seria de como desenvolver estratégias de como utilizá-lo, né? Porque o aluno, o adolescente, ele tem muita facilidade. E muitas vezes nossos professores, eles têm certa dificuldade. Então, às vezes é uma comparação bem diferente, né? O conhecimento que o aluno tem daquela tecnologia e o que o professor tem. Então, talvez algumas reflexões aí nesse sentido, né? Dessas leis, elas não fazem mais sentido, né? Nos dias atuais. Bom, pessoal, tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Fique à vontade. Eu vou colocar nesse momento, sim, a professora Tânia, que está aqui conosco, né, também. Fique à vontade, professora. Seja bem-vinda. Também parabenizar todos os participantes dessa mesa, né? Dizer que os aprendizados são ricos, são fundamentais, né? Estruturantes para essa nova sociedade. E como minha querida Caroline mencionou, tem uma dificuldade em lidar com a novidade, com a inovação, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono sobre as dificuldades de acesso. Aqui na universidade,
início, nós pensávamos nas grandes dificuldades que teríamos de enfrentar. Pensamos nos aportes de tecnologia, investimos em equipamentos, compramos câmera, fizemos um bom computador, mudamos o roteador, fizemos tudo que era possível enquanto docentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alunos cuja realidade é pescar um pouco da rede da internet do vizinho para conseguir assistir aula. Então, a despeito de todos os avanços, que não são em si, esse problema não é em si tecnológico, né? Mas eu diria que é de uma social tecnologia, né, que nos coloca tão distantes, tão próximos por esse meio, ao mesmo tempo tão distantes pelas condições econômicas que as pessoas têm de adquirir os seus equipamentos. É isso. Ok, muito obrigado pela participação. Eu coloquei aí, pessoal, no chat, a frequência para que vocês possam estar preenchendo, né, de forma correta, ter atenção, porque é a partir dela que serão emitidos certificados. Nós lembramos também que a frequência vai estar disponível enquanto estiver na apresentação e após a mesma será encerrada, né, será disponibilizada. Vocês podem fazer a assinatura. E aí a gente deixa mais uma vez facultada a palavra, caso alguém ainda queira fazer uso. Fique à vontade. Bom, então, como nós não temos mais pessoas inscritas, né, nós estamos então, finalizando as apresentações dos trabalhos, né, do quarto encontro aqui da linha de pesquisa, Educação, Currículo e Ensino, e nós lembramos que essa programação, essa sala nossa de debate, discussões, ela faz parte da programação do primeiro dia do encontro. Amanhã daremos continuidade, no segundo dia, com atividades que teremos apresentação cultural, palestras e roda de conversas. Então, nós contamos com a presença de vocês. O evento é transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal da LES, no YouTube. Então, vocês podem estar acessando, se inscrevendo no canal, divulgando para o dia de amanhã, certo? Então, a todos, nosso muito obrigado mais uma vez. Que tenhamos aí uma noite tranquila, de descanso. E até amanhã, certo? Então, um abraço a todos. Aí vocês vão assinando a frequência e, à medida que for assinando a frequência, vocês podem se retirar da sala. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas.